Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Felipe Hesk, trabalho na Unilever. E só queria comentar até três coisas. Eu sou gerente de TI. A gente não tem uma estrutura hoje formal de inovação aberta. Foi uma coisa que a gente começou a criar, inclusive através desse trabalho com o Porto Digital. A gente também não teve budget para fazer o que a gente se propôs. E também foi uma coisa bacana para a gente poder explorar. E um terceiro foi que a gente teve 4 meses para fazer o que a gente queria fazer. Então, teve muita coisa que foi direcionada em relação a esse tempo. Como a gente não tem uma área de inovação, muita coisa a gente teve que aprender da forma como a gente foi começando, né, com os steps iniciais. E o que a gente sempre recebia muito, já há alguns anos, dos nossos clientes internos eram: vocês são caros e vocês fazem mais do mesmo. São as mesmas soluções que vocês estão entregando já há algum tempo, não tem nada muito de novo e por um preço extremamente absurdo. E aí a gente queria, né, tentar fazer alguma coisa diferente. Uma das provocações que a gente... e é um mundo que a gente está agora, né? Então, o cara está exposto a, de repente, um jogo como o Pokémon GO, que atinge 40 milhões de pessoas em menos de 15 dias, a gente demora 2, 3, 4 meses para fazer um rollout de uma solução para 2.000 pessoas na América Latina. Pode ser unfair a comparação dos dois mundos, mas é um mundo que a gente está inserido, é um mundo que a gente está recebendo o desafio. Só que quando a gente começou a falar de inovação, para a gente era tudo muito novo, um monte de buzzword, que a gente não sabia muito bem o que significava. Legal, a gente lê o livro, tudo muito bonito, tudo funciona, mas o que a gente consegue extrair disso, né? Como é que a gente consegue colocar isso realmente em prática? E outra, a minha indústria, eu tenho que vender sabão em pó, eu tenho que garantir que o sabonete está lá na gôndola, não estou aqui para ficar inventando coisas de tecnologia. Como é que eu uso tudo isso ao meu favor e como é que eu justifico a gente colocar um tempo dedicado de recursos e, no futuro, investimento, já que a gente não tinha. E quando a gente começou era isso, era uma folha em branco. A gente nunca tinha trabalhado com inovação aberta, a gente estava começando e para a gente era uma folha em branco que a gente deveria desenhar por nós mesmos. E a primeira coisa que a gente foi procurar foi um parceiro. Alguém que tivesse experiência, alguém que pudesse nos guiar. E esse foi o papel do Porto Digital. E por que do Porto Digital, né? Apesar da gente estar aqui em São Paulo, a gente tem uma conexão já com Recife há algum tempo, por conta das nossas fábricas, por conta dos nossos centros de distribuição, escritórios regionais de venda. A gente já tinha iniciado algumas conversas há um tempo atrás com pessoas expoentes do Porto Digital, como o próprio Cláudio Marinho, que foi uma das pessoas que ajudou a fundação do Porto Digital. Mas o que a gente viu no Porto Digital era uma coisa muito interessante, que fosse um ator que pudesse articular com a gente dentro de um ecossistema. Para quem não conhecia nada, a gente precisava de alguém que guiasse e falasse: está aqui esse grupo de startups, isso aqui é um grupo de investimento, isso aqui você vai conversar com as universidades. E mais ainda, a forma como o Porto Digital é estruturado, né? Diferente, adoro o conceito do Cubo, e o que eu acho muito legal em Recife é que é um parque de tecnologia, mas que ele está ali enraizado dentro da cidade. Pode, de repente, ter um número de startups menor do que São Paulo, se a gente for comparar em números quantitativos, mas está dentro da cidade. Você está passando ali, você não teve que passar por uma portaria nem nada. Você está na cidade, você está efetivamente dentro de um parque de tecnologia. E por isso, um dos segundos princípios que a gente colocou foi: a gente precisa viver o ecossistema. Não dá para a gente ficar aqui sentado dentro do escritório da Unilever, trabalhando da mesma forma. A gente quer respirar, sentir esse ar diferente de inovação. Muito difícil morar nessa cidade, então a gente foi para lá 4 meses. Na verdade, eu fui para lá, fiquei 4 meses dentro de Recife. Muito complicado morar com uma visão dessa durante 4 meses. Mas a gente precisava disso: tomar um café no Paço Alfândega, conversar com o CEO de uma empresa, assim como as histórias que a gente ouviu do Cuba agora há pouco, de você estar conversando num café e, de repente, isso gerar uma ideia, e isso gerar algum tipo de negócio, um negócio futuro. O terceiro princípio foi: a gente não queria ter um distanciamento com as startups ou com os atores do ecossistema, a gente queria trabalhar junto. Então, ao invés de fazer alguma apresentação em que as startups viessem mostrar essa solução, a gente queria colocar eles para trabalhar com as pessoas da Unilever, para a gente ver o que ia sair dessa confusão. Porque é diferente. A gente está acostumado a trabalhar com grandes players como Accenture ou como Capgemini, que tem muito bem estruturadinho, que te traz um plano para 2, 3, 4 meses. Mas como é que é trabalhar com uma empresa que tem 4 pessoas, o cara aparece de bermuda no meio da reunião? Como é que você lida? Será que a organização está preparada para trabalhar dessa forma? Então, a gente queria gerar experimentação para gerar... A gente queria fazer experimentação para gerar um engajamento, principalmente interno, e para a gente aprender no dia a dia o que seria trabalhar com um ambiente como esse.
E, por último, vender dentro de casa. Não ia adiantar nada se a gente fizesse tudo isso e isso ficasse guardado num grupo de 4, 5 pessoas, porque, ao final, o que a gente queria com tudo isso era provar que existia um modelo e que a gente deveria estruturar coisas para o futuro, mas de uma maneira mais formal. E aí, só para contar um pouco do que foram, um resumo desses 4 meses, como é que a gente teve essa linha de raciocínio, a gente organizou um kickoff onde a gente levou uma boa parte da liderança da Unilever para o Porto Digital, para que eles sentissem um pouco do que seria, conversassem com algumas startups. A gente fez uma seleção baseada em alguns desafios reais da companhia. Também a gente não queria que fosse alguma coisa que no final do dia depois não fizesse sentido, então a gente selecionou alguns desafios que a gente estava sentindo no dia a dia, para que a gente pudesse fazer uma curadoria e selecionar as startups que iam trabalhar com a gente. Para então a gente fazer prototipagem, e aqui para a gente foi o principal. A pergunta não era o que a gente precisa fazer, mas era o que a gente consegue fazer em um mês. Esse foi o tempo que a gente deu para todas as startups que participaram. Vocês vão ter um mês para construir alguma coisa em cima desse desafio. Em todas as reuniões, o nosso papel era segurar o pessoal que estava dentro do escritório da Unilever que queria montar uma coisa enorme. Falei, não, cara, é um mês. O que a gente consegue fazer em um mês? Se a gente não conseguir fazer em um mês, possivelmente a gente vai fazer um monstro e a gente não vai utilizar depois. E aí a gente fechou com o encerramento, onde a gente trouxe a nossa CIO global e mais alguns vice-presidentes também da Inglaterra para prestigiarem o evento e conhecerem o Recife, para depois a gente projetar o futuro. Isso foi o que norteou. Mas, nesse meio tempo, aconteceram várias outras coisas. Então, a gente aproveitou da nossa presença ali para fazer mentoria nas universidades, para participar de programas de inovação com as universidades. A gente rodou um primeiro hackathon da Unilever, que apesar da gente estar aqui em São Paulo, o primeiro hackathon da Unilever no Brasil foi feito em Recife. Na época, o tema que a gente utilizou foi das metas globais das Nações Unidas. O engajamento foi excelente. A gente acabou testando modelos de matchmaking para projetos reais em questões de 2, 3 meses. Um dos casos que a gente tem foi com a Joy Street, que eles fazem toda uma plataforma de treinamento virtual, que a gente aproveitou a presença para já colocar em um projeto que a gente estava utilizando. A gente foi com uma linha de raciocínio, mas no final a gente acabou fazendo muito mais coisa nesses 4 meses. E o resultado que a gente viu foi uma série de benefícios, não só para a gente, que foi para lá, mas para todo o ecossistema. Se, por um lado, a gente teve ideias, a gente conseguiu colocar em prática e provar um modelo, esse modelo também pode ser utilizado para o Porto Digital em outras iniciativas. O que a gente conseguiu construir junto, hoje eu sei também que está sendo utilizado em outros casos de inovação aberta. Da mesma forma para a universidade. Era uma das coisas que a gente colocava. Legal a gente montar uma ideia, a gente investir com uma startup, mas a diferença de você sentar numa universidade e ali você colocar a semente do qual que é o problema de uma indústria de bens de consumo. Porque a molecada que está no 2º, 3º ano não quer criar uma startup para resolver um problema de indústria de bens de consumo. Ele quer fazer um app para food truck, ele quer fazer um app para outra coisa, mas e o problema de uma empresa que fatura 50 bilhões de euros todos os anos? Tem muito potencial ali. A gente conheceu uma startup, foi inclusive uma das startups que a gente trabalhou junto, que se chama Inlocomedia, que em 4 anos eles estão faturando mais de 100 milhões. E tudo veio de uma ideia de uma aula dentro da faculdade. Então, existe uma aula de inovação dentro da UFPE, que eles hackearam todo o sistema, juntaram gente de design com gente de desenvolvimento, e isso saiu da aula, uma ideia de 100 milhões. Então, o valor da gente está dentro da universidade, e não vai ser uma coisa que a gente vai ter o resultado no próximo 1, 2, 3 anos. Isso aqui a gente imagina que é para o futuro. E a gente criou uma rede de relacionamento interessante, porque isso aconteceu no final de 2016. 2017 foi um ano atípico para a Unilever, para quem acompanhou os noticiários no começo do ano, mas isso gerou uma conexão que a gente não perde mais. Então, agora, no meio do ano, a gente recebeu o convite para participar de um Startup Weekend voltado com o tema Mulheres em Tecnologia, mas isso tudo dado ao relacionamento que a gente criou. E para as startups, acho que talvez os que mais tiveram benefício. Das 2 que a gente trabalharam, uma começou a investir numa vertical que eles não investiam, que foi a Neurotech. Era uma vertical com indústria de bens de consumo que nunca tinham feito e começaram a fazer. E esse da Inloco, esse protótipo que a gente desenvolveu, que era para entender o comportamento do shopper no mundo offline, que hoje é muito fácil a gente entender o comportamento do shopper no mundo online, mas e aí? O que acontece quando ele vai realmente numa drogaria? A gente não tem informação nenhuma. E foi um case que eles apresentaram no começo do ano em Lyon, na França, num evento que eles foram convidados, e eles levaram isso como um dos cases. Então, para a gente foi muito bacana.
Tem muita coisa acontecendo. Em breve, a gente deve anunciar aí os nossos próximos passos de uma maneira mais formal, mas 2018 a gente espera seja um ano bem interessante para a Unilever, para o Porto Digital. É isso que eu trouxe para a gente conversar, depois a gente bate um papo.